Começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio, na televisão e no Facebook. Então, gente, participe, mande suas perguntas, seus comentários, suas sugestões. A gente quer te ouvir. Na conversa de hoje, o assunto vai ser as inovações nas salas de aula. A gente está aqui do meu lado, está o professor de mídias digitais, Márcio Gonçalves. Ele é o idealizador do projeto Aula Sem Parede, que utiliza a tecnologia como mediadora do acesso à educação. Professor, muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Eu agradeço também o convite. Para começar, professor, vamos falar um pouco sobre o conceito. O que é, como que acontece uma aula sem parede? Todas as aulas são fora do espaço convencional? Bom, vou lembrar a vocês uma fala de um autor lá da década de 60 que diz assim: tudo o que agrada ensina mais eficientemente. Quando eu faço a leitura desse texto lá da década de 60, e o texto tem o título de Aula Sem Paredes, pelo Marshall McLuhan, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, o ambiente da sala de aula pode promover o ensino e a aprendizagem de forma mais agradável. E se isso acontecer fora do ambiente da sala de aula, isso vai tornar a aula muito mais agradável. Então, não necessariamente a aula sem paredes ela está acontecendo fora do ambiente convencional, mas ela pode acontecer além do ambiente convencional. E aí a gente tem o quê? As tecnologias mediando todo esse processo. Então, por exemplo, se eu faço uma aula aberta num parque, isso é uma aula sem paredes. Se eu faço a aula numa live, como a gente está fazendo aqui, isso é uma aula sem paredes. Então, é sempre usar a tecnologia mediando essa relação do professor com o aluno, do professor com a sala de aula, entende? Então, mediar a relação da escola com o aluno, mediar a relação do professor com o aluno usando tecnologia. E a sala de aula na nuvem? Bom, aí a gente vai no conceito lá da tecnologia, que é a gente eliminar um pouco daquilo que a gente tem de forma material. Então, a gente está eliminando o pendrive, a gente está eliminando o CD e a gente está transportando o material que a gente colocaria nesses aparatos, né, num ambiente digital. Então, por exemplo, existe um serviço chamado Google Sala de Aula, em que você coloca o arquivo, você coloca um link, você coloca um texto em ambiente em que todos podem acessar, todos aqueles que acessam aquela sala de aula. Então isso não é muito bom, né? Isso é excelente. Por quê? Porque o aluno ele tem, além daquele momento com o professor, ele tem um momento de acessar os arquivos no momento que ele precisar. Então, muitas das vezes, né, o aluno adulto ele tem a dinâmica do trabalho, ele tem a dinâmica das tarefas deles diárias. E aí, de repente, sobra um tempinho no sábado, sobra um tempinho no final de semana. Então, ele pode acessar a qualquer momento. Vamos pensar, vamos fazer essa analogia. Quando a gente estudava, a gente tinha que pegar o texto onde? Na Xerox, não é? E agora a gente pega onde? A gente pega na nuvem. Então, se eu quiser falar com um professor, eu posso mandar uma mensagem para ele e, sobretudo, eu posso promover uma maior interação. Então, eu posso promover uma interação com os meus colegas de sala de aula, porque muitas das vezes o aluno tímido, ele não consegue produzir ali naquele momento uma pergunta, mas ele pode escrever um texto. Então, quando a gente pensa no ambiente digital, ele é um ambiente favorável para ampliar essas relações. Foi também o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Porque hoje em dia, falar que não conseguiu fazer um trabalho em grupo, por exemplo... Não é uma desculpa que os alunos podem dar mais, né? Não é mais. Por quê? Porque o ambiente na nuvem proporciona que o aluno ele consiga conversar com outro colega fazendo uma conferência, trocando arquivos. Então, não existe mais a necessidade do encontro físico. O encontro físico é muito importante, mas também existe a possibilidade de fazer encontros virtuais. Então, eu posso fazer um hangout, né, como a gente já ouve falar aí pelas empresas, por exemplo. Posso fazer uma conferência, eu posso entrar ao vivo, eu posso mandar uma mensagem curta, eu posso mandar um e-mail. Então, a gente está ampliando o espaço físico e maximizando, né, tornando ainda mais amplo o espaço virtual. Agora, professor, e as escolas que, por exemplo, ainda têm dificuldade com o acesso à internet? Isso não é um problema?
Eu não vejo como um problema. É possível que algumas escolas não tenham ainda um acesso de internet liberado dentro do ambiente escolar, mas as cidades estão inovando, os ambientes particulares, como restaurantes, cafés, também estão inovando. Então, se naquele momento o professor não consegue fazer com que o aluno acesse a internet, ele pode permitir, ele espera que o aluno consiga acessar em outro momento. Então, é claro que a gente também está pensando que a gente está falando de mídias digitais. A gente não precisa necessariamente dizer que eu só consigo fazer tudo isso se tiver internet. Por quê? Aqui do meu lado eu tenho um celular. Então, esse celular é o meu supercomputador de bolso. Então, eu posso fazer uma fotografia, eu posso fazer um vídeo, e aí em outros ambientes com acesso à internet, eu posso pegar o vídeo e a foto e aí sim jogar na nuvem. Entende? Então, assim, é perceber que nós temos supercomputadores no bolso. E esse supercomputador produz mídia. Então, o professor que entender essa lógica vai fazer com que o aluno potencialize o lado produtor de conteúdo dele. Porque a grande lógica é saber que o aluno ele pode produzir conteúdo. E o que é essa produção? É uma produção de vídeo, é uma produção de imagem, uma produção de fotografia, é uma produção de texto, é capturar o link de algum lugar virtual e compartilhar com os colegas. Então, essa educação desse novo século, ela só potencializa o acesso ao conhecimento. Sim. Nós já temos interatividade, vamos ouvir aqui. E vocês que estão assistindo a gente, mandem perguntas, mandem comentários, a gente quer ouvir vocês. Vocês podem escrever para o Facebook ou pelo nosso WhatsApp, o número fica aparecendo aqui na tela, tá? Vamos ver, a Flávia escreveu assim: passando para dar um oi na minha equipe linda e dizer que o programa promete. Amo esse tema, assistam, beijos. Beijão, Flávia, Flávia Lobo, que é a apresentadora do Hashtag Educa, que ela está de férias. Maravilha. Está aí acompanhando a gente, muito legal. E a Carla mandou um elogio, melhor professor de comunicação. Parabéns, Márcio Gonçalves. Obrigado, obrigado. Vamos continuar então, professor? Você estava falando sobre produzir conteúdo, né, uma foto e tal. Quando o aluno vira o produtor desse conteúdo, né, como que os professores fazem para garantir o cumprimento da grade curricular? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? O professor, ele é o facilitador do acesso à informação. É ele quem detém a ementa, é ele que sabe que deve cumprir tal conteúdo ao longo daquele semestre ou ao longo daquele ano. Quando ele percebe que esse conteúdo é passado e no lugar de aplicar uma prova, ele pode, não necessariamente aplicar a prova escrita, mas ele pode usar mídia digital para fazer com que esse aluno produza o conteúdo que ele assimilou. Então, por exemplo, se o assunto é sobre história geral, e um assunto muito específico da história geral, ou até da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, será que esse aluno entendeu o tema daquela aula? Então, o professor pode pedir que ele faça uma reflexão em vídeo, pode permitir que ele faça uma fotografia, pode permitir que ele construa uma história, uma narrativa digital. E aí sim o professor percebe o quanto o aluno aprendeu, porque o aluno está colocando a voz dele, o aluno está colocando a criatividade dele. Então, muitas das vezes, por uma prova escrita, o aluno não consegue passar não consegue aplicar tanto o conhecimento entendido em sala. Vamos para mais interatividade, que está chegando pergunta aqui. Gente, continuem escrevendo, tá? A gente quer ouvir suas perguntas, seus comentários. A Suzana Alves escreveu assim, perguntou: professor, você acredita que o compartilhamento de ideias e opiniões diferentes nas redes sociais pode ser benéfico para o aprendizado? Então, essa pergunta também é muito importante porque a gente está precisando criar uma cultura do compartilhamento. E se a gente compartilha uma informação, a gente amplia para a discussão e a gente amplia o diálogo. Então, eu gosto de dizer que quando a gente amplia esse diálogo e essa discussão em mídia digital, a gente caminha para um entendimento. E aí é o melhor dos mundos, porque a gente pode ouvir as partes. Então, não necessariamente uma pessoa ela coloca uma informação, ela coloca uma informação e aí ela tem a resposta àquela informação colocada. Então, a gente começa uma discussão, pode gostar, pode não gostar, pode discordar, mas aí, no final das contas, a gente está se comunicando. Então, compartilhar, para mim, informação, hoje é poder.
Quanto mais você compartilhar, mais poder você vai ter de chegar até as pessoas, trocar conhecimento. Nós temos outra pergunta aqui da Carolina. Gostaria de saber como tem sido o retorno dos alunos com essa relação de sala de aula sem paredes. Bom, você imagina que você ficou doente numa segunda-feira em que a melhor aula da semana aconteceria. E se já que você não foi à aula, e se esse professor puder fazer aquele conteúdo, publicar aquele conteúdo em vídeo e você assistir de casa? Então, diversos professores já fizeram isso. Já temos exemplos de professores que, por conta de uma cidade muito violenta, conseguiu fazer um ao vivo e o aluno pôde assistir de casa. Então, o aluno, às vezes, pode ficar doente e assistir depois. Agora, vamos pensar também que uma aula sem paredes é uma aula bastante democrática. Por quê? Qualquer pessoa pode assistir. Então, o meu mundo ideal seria o mundo em que essas mídias digitais produzissem conteúdo de valor. Ao acessar uma plataforma de vídeos, que aquele conteúdo fosse para ensinar algo bom para você. Então, não necessariamente as pessoas, né, quando a gente está num centro urbano, a gente consegue se deslocar facilmente pegando uma condução pública. Mas e as pessoas que têm que pegar um barco e ficar 30 minutos no barco para poder chegar numa sala de aula? Então, quando a gente olha para o nosso Brasil e percebe que o nosso Brasil é muito amplo, fazer aula sem paredes, usando tecnologia, é permitir o acesso, né? A Carolina fez outra pergunta, e como os professores têm aderido a esse projeto? Você já falou que tem bastante professor produzindo, né? Mas o que você também falaria para aqueles professores que ainda são um pouco mais resistentes a adotarem a tecnologia em suas aulas? Eu acho que a gente vive um momento bem interessante dessa vida, que é o seguinte: é o professor com muita experiência em sala de aula, mas que está passando pela transição do saber usar a tecnologia a favor da educação. Já entendemos que a tecnologia serve para a gente marcar onde a gente chegou, que a gente vai publicar a foto do aniversário, que a gente vai publicar a foto das férias. Mas e se eu começar a utilizar isso a favor da educação? Então, a gente vive um momento de professores também aprendendo, professores ganhando um letramento digital, assim como os alunos também estão ganhando um letramento digital para saber que eu até sei manusear facilmente um celular, mas será que eu estou controlando a exposição da minha imagem? Será que eu estou controlando o que eu escrevo? Então, são dois mundos que precisam se encontrar. É o professor sabendo apenas manusear mecanicamente e o aluno que já sabe usar mecanicamente, prestando atenção no conteúdo que ele vai publicar. E qualquer disciplina pode se valer dessas novas tecnologias, da sala de aula sem paredes, da sala de aula na nuvem? Por exemplo, ciências, né? Pois é, eu não vejo barreira alguma nessas questões, porque hoje nós temos outras tecnologias que valorizam isso. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente 3D, eu tenho realidade aumentada. Então, vamos imaginar uma aula de medicina à distância? Um professor que pudesse explicar como se faz uma cirurgia? Gente, hoje tem 3D, hoje tem inteligência artificial, hoje tem realidade aumentada. Então, isso tudo a gente já pode favorecer como se faz algo que, a princípio, só teríamos dentro de uma sala física, num espaço fechado. Então, é explorar o ambiente tecnológico para saber que isso avança, né? Nós temos impressora 3D, então Sim, tudo isso favorece a imagem e, por meio dessa imagem, tudo que agrada ensina mais eficientemente. Temos mais perguntas aqui que o pessoal está mandando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Gente, continue mandando, a gente quer suas perguntas. A Roseli, via WhatsApp. A escrita colaborativa sobre determinado tema pode ser para o professor um facilitador na avaliação da turma? Pode ser. Eu estou vindo de um momento em que eu proporcionei justamente essa questão. Então, eu coloquei todos os alunos que tinham em torno de 10 anos dentro de um ambiente digital para produzir uma apresentação. O primeiro caos desse momento é saber que eu estou junto com o meu colega produzindo aquele conteúdo. Então, num outro momento, eu fiz isso com alunos de 8 anos. Coloquei dentro de uma página em branco, né, e todos estavam ali logados. E eu falei que nós faríamos uma chamada virtual. E olha que barato, todos os alunos foram colocando os nomes deles. Então, eles viram que eles estavam todos naquele ambiente digital, trabalhando juntos. Pois é, o professor de língua portuguesa pode trabalhar a questão do texto, a gente pode construir uma história,
a gente pode trabalhar com contação de histórias, a gente pode trabalhar com o acerto, né, da escrita correta, acentuação, gramática. Então, é essa mediação tecnológica. Tudo isso o professor já faz muito bem no quadro branco. O professor já faz isso no caderno da criança. Mas e se fizer isso mediado pela tecnologia? É só fazer esse pulo, né? É só fazer esse pulo, exatamente. Temos outra pergunta aqui do nosso público, Cláudio Lopes. Professor Márcio, gostaria de saber como posso fazer para participar do projeto Aula Sem Paredes. Aí, Excelente. interessado. Eu outro dia pensei assim, será que naquele dia que a gente está na cidade e aí acontece o caos, por exemplo, uma chuva, e aí não conseguimos mais sair de casa. Imaginemos se todos os professores pudessem fazer uma live, como a gente está fazendo aqui agora, proporcionando a aula dele em meio digital. Bom, a gente não saiu de casa, mas a gente ficou em casa. E a gente poderia ter essa mesma aula usando essa tecnologia. Então, professores que quiserem fazer aula sem paredes, é só se apropriar daquilo que vocês já têm. Então, nós temos hoje os nomezinhos que a gente conhece, né? Como Facebook, que é onde a gente está aqui agora também. A gente tem Twitter, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram. Então, comece a colocar conteúdo de valor ali. O aluno quer saber se você foi a uma livraria. E quando você chega na livraria e compartilha a foto do livro que você viu, talvez você influencie o seu aluno a acessar aquele conhecimento. Então, a virada de chave é produza conteúdo de valor, professor, porque o aluno também está te seguindo. E aí a gente consegue fazer aulas sem paredes. Isso aí. Agora, professor, os estudantes expostos a essas novas salas de aula desenvolvem habilidades diferentes daqueles que se mantêm no sistema convencional de aula, de quadro negro? Mais uma vez, nesse momento em que eu coloquei os alunos nesse ambiente digital, eu comecei a trabalhar algumas questões com eles. Primeiro era respeito ao trabalho em conjunto, porque nós precisávamos entender que todos estávamos construindo uma apresentação, então eu não poderia apagar o trabalho do colega. Eu precisaria respeitar o tempo que aquele colega estava para entender a ferramenta. E aí, com isso, eu vou despertando algumas lideranças. Eu percebo que tem alunos que são mais rápidos, então eles me ajudam, sendo os meus monitores nesse processo de ensino e aprendizagem. E aí o aluno se sente valorizado, porque ele também se sente na pele do professor. Eu posso ensinar ao meu colega, e o meu colega aprendeu comigo. Então eu começo a potencializar o que tem de melhor na sala. É aquele que entende melhor de imagem, é aquele que escreve melhor, é aquele que é mais rápido no dedinho, com o mouse, os conceitos ali da tecnologia. Então, quando eu vejo que a aula está fluindo e todos estão ajudando uns aos outros. Isso é muito bacana. Isso tem muito a cara da geração millennium, né? Na sua experiência, você já pode dizer que isso tem ajudado a gerar interesse nos alunos, a evitar também a evasão escolar? Então, se o aluno ele vai à aula numa segunda-feira e ele sabe que naquela aula ele não simplesmente vai ficar esperando o professor passar o conteúdo e que ele vai mostrar o vídeo dele ou que ele vai apresentar algo que ele construiu ao longo da semana, ele não vai faltar aula. Então, são responsabilidades que nós damos aos alunos, nós damos autonomia, mas ele tem que saber que aquele ponto da aula de geografia, ele não vai sair somente da fala do professor, mas que ele também contribuiu. Então, ele vai chegar como parte desse processo. Imaginemos que aquela reunião do trabalho, né, aquela reunião de negócios, é a reunião em que você, se não estiver, a reunião não fecha. Então, se você não estiver na aula, a aula não acontece. E aí, o aluno se sente parte do processo de ensino e de aprendizagem. Isso mexe muito também com a autoestima do aluno, né? Totalmente, né? Então, por exemplo, hoje, mais um exemplo que eu vim mais cedo. A minha disciplina chamava Mídias Digitais. Foi o primeiro dia de aula de mídias digitais. Eu cheguei e dei função para cada um dos alunos. Então, eu disse que esse seria o diretor de criação, esse seria o redator, esse seria o analista de mídias sociais, e eles se sentiram importantes. E eles falaram, eu designei o fotógrafo, e aí todo mundo saiu com função, ou seja, eles não são os alunos da turma, agora nós somos uma equipe. Se o fotógrafo faltar, não vai sair Todos têm a conteúdo. responsabilidade, né? Exatamente. Professor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua participação Eu também aqui agradeço. no #Educa.
Obrigada também vocês que acompanharam a gente aqui nesse bate-papo muito legal. E fiquem atentos no portal da Multirio e no Facebook, porque a gente vai continuar postando sobre esse assunto e vocês podem conhecer mais sobre essas inovações nas salas de aula. Eu espero vocês no próximo #Educa. Até lá!